Roteiro da reunião conjunta das comissões permanentes, exercício 2018, em 20 de setembro de 2018, às 10h07, no plenário da Câmara. Bom dia a todos, bom dia aos vereadores, bom dia aos servidores da Casa, os representantes do Poder Executivo. Buenos dias. Conforme de costume, vou dirigir os trabalhos da presente reunião. Entendimento e disposição regimental. Primeiramente, coloco em discussão a ata da última reunião, ocorrida em 6 de setembro. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre a mesma se manifeste, dou por aprovada na forma original. Passaremos, então, a deliberação sobre os projetos constantes da pauta, lembrando que os pareceres serão verbais, tendo em vista que a reunião extraordinária ocorrerá em sequência. Projeto de lei ordinário no 64/2018, autoriza o Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional especial, comissões, Constituição, Justiça e Legislação, e Fiscalização Financeira Orçamentária e Administração Pública. Parecer assessoria jurídica, o projeto não possui vícios de ordem formal, material ou regimental. Primeiramente, nomeio como relator na matéria o vereador Antônio Sérgio. Em discussão, o projeto. Gostaria de pedir ao representante do Poder Executivo que explicasse um pouquinho, vou deixar o Toninho falar, e primeiro, depois, se alguém quiser manifestar. Quem que está aqui que vai falar sobre esse projeto? A Bia? Beatriz? Deixa ela falar. Beatriz, deixa ela falar primeiro. Bom dia. Primeiro quero agradecer à Câmara Municipal, na pessoa da presidente, pelo pronto atendimento no regime de urgência desses projetos. A primeira proposição é com relação à dotação orçamentária para adquirir um equipamento para uso no aterro sanitário, que é um equipamento que foi aprovado pelo CODEMA, a aquisição dele, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente, que é quem faz a gestão do recurso do Fundo Municipal de Meio Ambiente, né, claro, mediante aprovação do orçamento, e a gente precisa desse equipamento para poder fazer a gestão dos resíduos ali no aterro, principalmente aqueles de origem vegetal, tá? E com relação à manutenção do aterro sanitário, tem algumas obras de controle ambiental que são necessárias, e também essa a razão dessa primeira proposição de abertura de crédito especial. Tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vereador Antônio Sérgio. Bom, bom dia a todos, mesa, caros colegas, funcionários presentes. Mas eu só quero completar que a Bia já falou que, na realidade, isso foi uma discussão no CODEMA, chegou-se à conclusão da necessidade de comprar esse picador, né, de troncos e folhas para a Secretaria de Meio Ambiente, uma coisa que vai, inclusive, viabilizar e melhorar muito o trabalho, né, dos podadores aí pela cidade. Tá? E outra face o remanejamento do recurso aqui, porque o recurso estaria numa ficha onde não teria como comprar o equipamento. Então, aqui nada mais é do que um remanejamento de rubrica orçamentária, muito tranquilo, ao meu ver. E até então, na minha fala, eu sou favorável ao projeto, uma vez que há necessidade e nada mais é do que um remanejamento de rubrica orçamentária. Mais alguém que manifestar? Encerra essa discussão, questiono o relator se tem condições de emitir o parecer em relação ao projeto de lei ordinário 64/2018. Sim, favorável.
Em votação, parecer do relator. Vereador Antônio, a favor. Bruno. A favor. Beto. Favorável. Xodó. Ninho. 64. Desculpa pelo atraso. A favor. Aprovado o parecer do relator por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária 65/2018, autoria do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar. Comissões: Constituição, Justiça, Legislação, Fiscalização Financeira, Orçamentária e Administração Pública. Parecer de Assessoria Jurídica. O projeto não possui vício de ordem formal, material ou regimental. Primeiramente, nomeio como relator da matéria o vereador Xodó. Em discussão, o projeto. Solicito ao representante do Poder Executivo que possa fazer esclarecimentos em relação à matéria. Bom, essa segunda proposição, se vocês quiserem, eu até elaborei uma apresentação, um PowerPoint, posso resumir, mas basicamente é uma ação dentro do Sistema Municipal de Prevenção e Combate a Incêndios, que nós aprovamos no dia 5 de junho de 2018, e dentre as ações que a gente planeja para o município nos próximos anos, seria o fomento às brigadas de incêndio que atuam voluntariamente aqui no município de Brumadinho. Então, nós fizemos um levantamento de outras secretarias, outros órgãos ambientais, como eles têm trabalhado isso, e, então, lançamos um edital pelo CODEMA para liberar recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente para fazer esse fomento a essas atividades, aos brigadistas voluntários que atuam aqui no município. Então, a gente fez, para o ano de 2018, a gente pretendia, né, liberar o recurso de 40 mil para fazer esse trabalho aqui, e na hora fizemos o edital, aprovado no CODEMA, parecer técnico jurídico, tudo certo, contudo, na hora que chegou no orçamento, na hora de liberar o recurso, verificamos que houve um erro na hora do envio desse orçamento na fonte. A fonte que tinha sido colocada era a fonte 100, que é quando você tem receita naquele ano. E o recurso do Fundo Municipal de Meio Ambiente é um recurso de saldo, é um saldo que existe com relação a multas ambientais que foram aplicadas no passado e que foram depositadas no fundo. Então, a fonte tinha que ser 200, a fonte desse recurso. Então, é simplesmente por conta desse erro que teve na hora de fazer o orçamento, em que a fonte considerou como se fosse um recurso que entrasse de forma corrente no fundo, contudo, não é um recurso, é uma receita corrente, é, na verdade, um saldo financeiro que existe de exercícios anteriores, tá? Então, a gente precisa fazer essa correção no orçamento para a gente poder liberar esse recurso, que é 40 mil reais, que seriam destinados, então, a esses brigadistas voluntários aqui do município de Brumadinho. A gente, uma das motivações para esse projeto foi como o órgão estava despreparado para enfrentar esse período de estiagem, né? No ano passado, a gente foi surpreendido com um período de seca muito longo, que castigou o nosso município, com várias queimadas, todo mundo sabe disso, a gente testemunhou isso, e a partir daí a gente viu a necessidade de aprimorar esses brigadistas voluntários que atuam no município, que exercem essa função de relevante interesse ambiental, então pretendemos esse ano 40 mil, liberar 40 mil, e no ano que vem 80 mil, e aí a gente começaria antes, né, porque a gente já está mais bem preparado para isso. Então, a ideia é que isso se torne uma política pública permanente no âmbito da Secretaria de Meio Ambiente, tá? E para isso a gente conta com o apoio de vocês. No mais, eu fico à disposição. Eu questiono, né, aos vereadores se querem que ela apresente, né, o PowerPoint que ela se prontificou a apresentar. Por favor, Beatriz.
O vereador Flávio, que queria falar, cadê o Flávio? Para até montar, o vereador que tiver questionamento, a gente vai... Flávio Miranda. Só enquanto ela instala, se você quiser questionar, Flávio, por favor. Presidente, eu não entendi o que a senhora falou. Bom dia. Porque você tinha pedido para falar e a gente ia deixar ela apresentar. Eu estou questionando se você quer ainda falar. Bom dia aos vereadores, bom dia à mesa, presidente. Bom dia aos servidores da Câmara, todos presentes, aos internautas também, que se estiver funcionando a internet aí. Okay. Beatriz, a senhora falou 40 mil, mas aqui está 120 mil, já é para o mês, para o ano que vem. O que essas mineradoras têm contribuído com as questões desses incêndios acontecidos dentro do nosso município? Bom, o projeto para esse ano, exercício 2018, é 40 mil. E para exercício 2019, 80. Por isso, 120. Por que nós tivemos que fazer via crédito suplementar? Porque o orçamento de 2019 já foi elaborado pelo Executivo. Então, não tinha como a gente fazer a alteração já no orçamento que vai vir aqui para vocês aprovarem. Né? Então, por isso que a gente teve que fazer por crédito suplementar. Outra pergunta, o que as mineradoras Vale, Valorec, MIB, Tijucana, Mineral, Morro do IP, o que elas têm contribuído com as brigadas de incêndio, também com bombeiros civis, que são vários voluntários, e o que é feito, o que está sendo recolhido das multas atuadas no nosso município, né, nas áreas verdes que acontecem muitas multas aí, e também com a exploração das mineradoras, e também com as multas que as mineradoras têm recebido, que a senhora mesmo só tem passado para a gente, sempre aqui, o que elas têm contribuído, porque os maiores incêndios acontecem nas áreas mineradoras, né? Bom, a gente, no momento, a ideia dentro desse sistema municipal, né, que nós aprovamos, que é uma resolução conjunta da Secretaria de Meio Ambiente com Secretaria de Obras e Secretaria de Governo. Dentro essa política pública de prevenção e combate a incêndio, nós pretendemos chamar todos os empreendimentos do município, não só as mineradoras, né, mas para que eles colaborem dentro desse sistema. As mineradoras de maior porte, elas têm que manter brigadistas treinados para atuar dentro da sua área. Né, mas a ideia nossa é que a gente peça uma extensão dessa atuação, né, de modo a que um perímetro maior no entorno daquele empreendimento seja também atendido, né, e também integre com esses brigadistas voluntários que vão atuar em favor do município. Né? Então, a nossa ideia é fazer uma integração desses atores. Né? Então, sociedade civil, empresas e poder público. Né? Então, dentro disso também a gente está organizando uma articulação com a Copasa, para a Copasa também ceder caminhões-pipa para essa prevenção e combate a incêndio. No âmbito dos autos de infração, dentro da nossa política nacional de meio ambiente, aquela multa ambiental fixada, o infrator ele pode optar por converter, né, desde que haja como um acordo entre o órgão ambiental e o infrator, ele pode converter aquela multa em ações de melhoria do meio ambiente. Então, algumas multas ambientais a gente vem convertendo para adquirir equipamentos para proteção e combate a incêndio. Então, por exemplo, vou trazer aqui para vocês fresca a informação. Ontem nós fechamos um termo de ajustamento de conduta em que um infrator vai adquirir, além de alguns equipamentos de proteção individual para proteção e combate a incêndio, um drone para fazer a identificação de focos. Né? Então, esse drone vai incorporar no patrimônio da prefeitura, né? Vai ficar destinado na Secretaria de Meio Ambiente, e claro que ele não vai ser usado só para identificação de focos de incêndio, também para identificação de danos ambientais, às vezes lugares que são inacessíveis,
né? Então, assim, a ideia é a gente fazer uso dessas ferramentas que facilitam o trabalho, tá? E também, aproveitando a oportunidade, a gente também está trabalhando agora na informatização da secretaria, né? E a gente fechou uma parceria com o Instituto Prístino, que é o instituto que dá assessoria para o Ministério Público nessas questões ambientais, para que ele vai prestar um treinamento e vai elaborar um termo de referência para a gente, para essa informatização, para ela ser adequada para as nossas demandas, né? Então, o treinamento já vai acontecer amanhã, as equipes de licenciamento e fiscalização vão ser treinadas para fazer uso dessas ferramentas tecnológicas, uso de mapas digitais, enfim. A gente, na verdade, a gente quer inserir a Secretaria de Meio Ambiente no século XXI. Queria fazer uma sugestão para a senhora, que foi aprovado na última reunião do CODEMA alguns licenciamentos de condomínios e tudo na nossa região, e que esses próximos licenciamentos, até de mineradoras, para ampliações de alguma área de mineração aqui no nosso município, que fosse destinado, junto desse licenciamento, uma parceria para os nossos brigadistas, os nossos bombeiros civis, que estão aí, a maioria voluntário, uma parte desse orçamento para essas pessoas que defendem o nosso meio ambiente. Eu vejo lá em Casa Branca que quando tem fogo lá, Beatriz, a gente tem que fazer vaquinha para pôr gasolina no carro, para comprar abafador. Não é verdade, pessoal? Vocês estão aí? Não acontece isso? Tem que pegar o carro do vizinho, levar o pessoal. Então, assim, acho que a gente, nos próximos licenciamentos, a gente poderia fazer essa... Tem jeito de fazer essa parceria, essa cooperação? A gente tem condições de trabalhar nessa possibilidade, mas o ideal é que a gente tivesse uma lei municipal que determinasse isso, porque aí a gente teria a obrigação de inserir como uma condicionante da licença ambiental, como, por exemplo. Tá? Muito obrigado. Vereador Barrão. Bom dia a todos, bom dia aos vereadores, à mesa, ao cumprimento, a todos os assessores e os demais. É só sobre orçamento, porque quando você está liberando 120, você vai gastar 40. Você não pode fazer uma previsão de 80 para o ano que vem e deixar ele em caixa, senão você vai ter que mandar outro projeto para casa. Não, me parece que o projeto de lei ele já especifica... Não, mas você não pode deixar no orçamento 80 para gastar ano que vem, vai ficar resto a pagar, vai ficar como superávit. Até a assessoria jurídica, se pudesse nos explicar, o que eu entendo seria isso, ela não pode fazer uma previsão de 120, gastar 40 e executar 40 e deixando 80 para ser gasto ano que vem. Poderia pedir? Professor Adriano. Senhora Presidente, muito bom dia, senhores vereadores, servidores, cidadãos presentes e que nos acompanham. O projeto, eminentemente, ele está inserindo, se uma vez aprovado, né, ele vai inserir 120 mil numa determinada ficha, a ser executado no exercício de 2018. Se ele vai ser executado ou não, ainda não sabemos. Ponto. Não, pelo que ela diz, ela vai gastar 40 em 2018, 80 para 2019. Ela não pode transferir. Para os 2019, das duas uma, ou vai ficar para ser remanejado através de lei no próximo exercício, ou o orçamento que vir já vai somar esse valor para 2019 e que os senhores vão votar esse ano ainda. Porque não pode constar, do jeito que ela fala, 40 e 80 para o ano que vem, nesse projeto, ela não pode. Talvez seja só um equívoco na forma de execução, talvez, né? Eu não acredito que tenha sido isso. Mas se ela deixar, ela tem que ou colocar no orçamento, não é? Ou, então é isso. Sim. Até queria que ela explicasse, porque pelo que ela fala, vai pôr 40 esse ano e 80 para o ano que vem. Como que ela vai executar se não está no orçamento? Ela vai ter que enviar um outro projeto. Então, aqui caberia o quê? Se não vir na lei orçamentária, sim. Isso. Aqui caberia o quê? Se vai gastar os 40, então os 40 teria que ser nesse projeto, para esse ano não é 40? Então é 40 nesse projeto. A orientação que nós recebemos do setor
competente para essa questão do orçamento foi que fizesse dessa maneira, abertura de crédito especial, exercício 2018 seria 40 mil, e a gente já está prevendo, né, colocando para debate aqui na casa, o orçamento de 80 mil para o ano que vem. Agora, eu não sei te dizer se isso já vai ser incorporado na lei na proposta de lei orçamentária que será enviado pelo Executivo, ou se será uma nova proposição. Tá? Infelizmente, não é minha especialidade financeiro, tá, e orçamento, mas eu segui as orientações dos especialistas nesse assunto dentro da prefeitura. Tá? Não, tranquilo, é só porque quando a gente vai para o orçamento, quando você faz um projeto de 120, gasta 40 e 80 passar para o ano que vem, como que você vai passar? Dessa forma aqui não pode, entendeu? É só para esclarecimento mesmo. Aí sim, né? Ou então pode gastar os 120, vai gastar 40 e gasta 120 e não vem orçamento, né? Então, talvez seja só um equívoco mesmo dessa formalidade, eu acho, né, doutora? Talvez sim, tenha sido só isso. Lembrando que o orçamento ainda não foi protocolado nessa casa, tem um prazo de 30 de setembro para ser protocolado, tendo em vista que já criou essa rubrica, automaticamente, se o Executivo entender que ela é importante, como estava, porque a gente está marcando uma extraordinária, ela vem no orçamento proposto e não precisa de criar. Automaticamente, esse recurso vai estar lá para 2019. Mais algum vereador? Doutor, o jeito que está no projeto aí, tem algum problema? Não, nenhum vício jurídico. E da forma como está, vai estar, uma vez aprovado, será inserido 120 mil numa determinada ficha, que é a ficha 200 que está aqui. Obrigado. Professor desculpa, Barrão. Mas tá, não tem problema aqui, hoje, mas da forma que ela se diz, o que eu te perguntei, os 40 e para mandar os 80, ou vai ter que vir no orçamento, que é até 30 de setembro, óbvio. Agora, não pode ser executado dessa forma. Ou então executar os 120. Porque senão fica resto a pagar se ela deixar 80 para o ano que vem dentro do projeto. Eu só não vou executar isso em 2020. Então vai ser inserido, né, nessa rubrica esses 120 mil e mais outros valores quando vir o orçamento, acredito eu. Né? Agora, inserido esses 120 mil no orçamento 2018, o Executivo poderá gastar os 40 mil ou poderá gastar até os 120 mil que, uma vez aprovado, já estará autorizado por essa casa. Professor Ideraldo. Bom dia a todos. Talvez a resposta já veio agora, porque eu gostaria de saber isso. Nós estamos aprovando 40 ou 120, né? Nós estamos aprovando 120. Agora, essa fala que vai ser 40 para agora e 80 para o ano que vem, aí, no caso, seria só uma fala, porque não está escrito aqui no projeto, podendo gastar, né, os 120 esse ano, até 120, ou não. Só esclarecer no uma momento questão. que não gastar os 120, gastar só 40 ou 30, o que for, né, vai haver esse saldo aí de mais 80 ou 90, dependendo do que for gastado esse ano. Né? Aí vai voltar para a votação do questionamento do colega vereador Barrão. É isso que eu estou entendendo? Na verdade, esse orçamento dos 40 mil, ele já estava previsto no orçamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente, que foi aprovado em 17 para 18, já havia previsão orçamentária de 50 mil reais para fazer esse tipo de edital para fomento de ações de melhoria do meio ambiente. Contudo, na hora de mandar o orçamento, e isso foi um equívoco que foi cometido, já vem sendo cometido já há algum tempo, como nunca houve liberação de recursos nesses termos do Fundo Municipal, então a gente nunca passou por essa dificuldade. Então, na hora que a gente foi liberar o recurso, a gente verificou que o orçamento que foi aprovado em 17, ele colocava como fonte do recurso 100. E a fonte 100 é uma receita que é corrente, é quando a gente estima uma receita que vai entrar no exercício seguinte. E, na verdade, o recurso que a gente tem no fundo é um saldo. É um saldo que tem, porque no fundo municipal não entram receitas correntes, entram receitas decorrentes de autos de infração, né, quando faz um termo de ajustamento de conduta, ou quando o Ministério Público destina algum recurso para o fundo. Né, então, são recursos extraordinários, não é um recurso corrente. Então, a fonte tinha que ser 200, uma questão contábil. Então, por isso, a necessidade
de enviar esse projeto para cá, para corrigir somente essa questão, tanto que vocês vão observar que no projeto fala bem claramente referente a saldo financeiro na conta vinculada. Então, nós precisamos é que vocês autorizem que a gente utilize o saldo, e não uma receita corrente que não existe, que foi o que foi previsto na lei orçamentária anterior. Em tempo, eu gostaria de registrar e agradecer a presença da coordenadora de Defesa Civil, Gislene Zusa, e sua equipe, né? Se quiser manifestar alguma coisa também, estamos à disposição. Vereador Barrão. Depois de tudo isso, eu queria até te perguntar, Bia, como vai ser esse repasse? Porque os brigadistas, eles são voluntários. Todos são, não temos nenhum contratado. Como vai ser esse repasse para eles atuarem, né? E até uma forma de pagamento, até para a gente saber como que vai ser pago esses brigadistas, porque se não são contratados, como vai ser o repasse? Excelente pergunta, vereador. A gente eu trouxe aqui cópia do processo administrativo, do edital. Ao longo desse processo administrativo, a gente elaborou alguns pareceres técnico, jurídico, e o repasse, como, em primeiro lugar, é importante dizer, não é remuneração, é ajuda de custo, né? Então, na verdade, não tem encargos trabalhistas, previdenciários, porque entra como ajuda de custo, tá? Além disso, a entidade que for vencedora, né, do projeto, ela vai ser obrigada, a partir do termo de parceria, a fazer uma prestação de contas mensal, sendo que o recurso daquele mês só vai ser liberado mediante essa prestação de contas, que a gente chama de prestação de contas parcial, tá? E, ao final, ela faz uma prestação de contas total, de tudo que foi utilizado ao longo do período. Nessa prestação de contas, ela vai identificar quais foram os brigadistas que atuaram, o relatório de atuação deles, quais foram as áreas que foram identificadas, os incêndios que foram combatidos ou as medidas preventivas que foram realizadas, e a secretaria libera e autoriza o repasse do recurso para a associação, e é a associação que vai fazer o repasse para os brigadistas, né? E aí, mediante RPA, aí a associação vai escolher a forma melhor que ela vai fazer. Mas o poder público transfere o recurso para a associação passa para os brigadistas, e essa associação fica responsável pela prestação de contas, com comprovante de todos os pagamentos, que tem que ser por transferência bancária. Tudo isso está devidamente descrito no termo de parceria que nós vamos assinar, né, a forma como tem que ser, e aí a associação tem que fazer essa prestação de contas, sob pena dela não receber o recurso do mês seguinte. Vocês todos recebem a prestação de conta para ter a liberação da verba? Sim, nós formamos uma comissão para acompanhar todo esse processo. Tá? Se você quiser, eu posso até te falar aqui. Esse 120 mil é só para brigadistas? Ações de prevenção e combate a incêndio. Eventualmente pode ter aquisição de algum equipamento, etc. Tá? Obrigado. Mais alguém? Vamos para a apresentação? Bom, gente, eu elaborei essa apresentação. Na verdade, eu fiz uma adaptação da apresentação que eu já tinha realizado na reunião do CODEMA. Pode passar o primeiro slide, por favor. O objetivo, né, do Sistema Municipal de Prevenção e Combate a Incêndio é reduzir em número e extensão a ocorrências de incêndios florestais aqui no município, né, principalmente nesse período de seca, através dessa cooperação entre poder público e sociedade. Pode passar? Os incêndios florestais, gente, só para a gente se situar, são considerados incêndios, aquele fogo fora de controle, né, que se propaga na vegetação. Tem aquele fogo que é natural, que pode acontecer em razão de raios, né, enfim, por razões naturais, e tem o fogo intencional, que é o maior dos nossos problemas, né, que é aquele provocado pela ação humana, seja dolosa ou culposa, como, por exemplo, esse hábito que a gente tem de queimar o lixo verde,
né? Então, faz parte dessas ações do Sistema Municipal de Prevenção e Combate a Incêndio exatamente a gente fazer a coleta do lixo verde mediante solicitação daquele interessado nas áreas, né? Então, a gente vai ainda estruturar melhor essa ação, mas ela já está prevista no Sistema Municipal de Prevenção e Combate a Incêndio, porque a gente não adianta nada a gente proibir o contribuinte de fazer a limpeza do seu lote, mas também a gente não dá uma solução para ele aonde ele vai destinar aquele lixo verde, né? Então, a ideia é essa também. E esse fogo intencional, né? Pode passar? Esse fogo intencional, ele pode passar o próximo, depois a gente volta nesse. Ele é considerado crime ambiental, né? E, enfim, próximo slide, por favor. Próximo. Enfim, a Lei 9.605, de 98, ela estabelece que é crime ambiental, pode passar, provocar incêndio em mata ou floresta, né? Ou seja, pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa, né? E lembrando que tem modalidade culposa para esse crime. Então, significa dizer, mesmo aquele fogo sem querer, ele é passível de responsabilidade criminal, né? Então, aquele fogo que foi por ato de imperícia, negligência ou imprudência do proprietário, ele está passível de ser responsabilizado criminalmente. Então, a ideia, a partir desse Sistema Municipal de Prevenção e Combate a Incêndio, que os brigadistas voluntários vão nos auxiliar, é justamente a gente também aprimorar a nossa fiscalização no município, de modo que os proprietários começarão a ser autuados caso não cuidem de suas propriedades. Porque às vezes eu vejo que está pegando fogo na minha propriedade e não faço nada. Agora, aquele proprietário que não faz nada será penalizado. Agora, aquele proprietário que aciona o Sistema Municipal de Prevenção e Combate a Incêndio, toma as medidas para tentar minimizar aquele impacto, aí, com relação àquele, a gente pode ter medidas mais flexíveis de um rigor menor, né? Volta nos slides anteriores agora, por favor, que a gente pulou. Na planilha. Esse aí é o registro de ocorrências em 2017, né, que nós fizemos, lembrando que nem todo mundo registra a ocorrência do fogo, né? Então, esses foram os que foram registrados, seja na Secretaria de Meio Ambiente ou na Defesa Civil, tá? Então, em vistas do que a gente viu ano passado, os registros foram pequenos, né? Mas normalmente vem por denúncia anônima, e as áreas ali principais que foram colocadas é aqui na sede. Então, a gente vê que a sede aciona mais o órgão ambiental quando tem algum foco de incêndio aqui que está causando incômodo para a vizinhança, né? Agora, na Defesa Civil, esses são os registros da Defesa Civil, a gente vê já mais uma atuação mais no interior, né? Então, quer dizer, a Defesa Civil, ela é fundamental nesse processo de fiscalização e de prevenção e combate a incêndios também, tá? Porque muitas das vezes o contribuinte ele aciona a Defesa Civil e não o órgão ambiental. Então, a partir desse diagnóstico que a gente fez dos registros de queimadas em 2017, né, e a partir do que foi saltou aos olhos também da população em 2017, a gente se motivou a fazer esse sistema municipal e liberar esse recurso do fundo. Pode voltar lá para o slide, por favor? Isso, pode passar. Bom, as consequências, né, das queimadas, todo mundo sabe, mas é bom a gente lembrar, né, a morte de animais, a morte da vegetação, mesmo aquelas que são do cerrado, né, características do cerrado, elas também sofrem com isso, né, porque tem algumas espécies que o fogo faz parte da vida delas, mas são poucas, né, se a gente for pensar assim. E, além disso, pioram a qualidade do ar, né? Aqui na sede a gente vê bastante isso, às vezes a pessoa vai fazer a limpeza de lote, coloca fogo, e a vizinhança inteira fica sofrendo com aquela fumaça até cessar, né? Então, quer dizer, coloca em risco a saúde, principalmente de crianças, idosos, e podem atingir energia elétrica, causando os danos ao patrimônio público ainda maior,
né? Então, realmente, a necessidade, né, as consequências dos fogos, elas são notórias, então a necessidade fica patente também. Vale dizer, né, que a responsabilidade pelo dano ambiental, e aí vale para qualquer tipo de dano, incluído o fogo, ela além dela ser objetiva, né, ou seja, independe da existência de culpa, ou seja, mesmo aquele que cometeu dano ambiental sem querer vai ser responsabilizado, ela ainda também, essa responsabilidade pelo dano, ela é próprio terreno. O que é isso? Em direito, a gente fala que é aquela que adere o título de propriedade, adere o título de domínio, então acompanha a coisa. Então, isso significa dizer que eu, vendo o meu terreno com um dano ambiental, o comprador, o novo proprietário, ele também pode ser responsabilizado pelo aquele dano, tá? Porque o dano ambiental acompanha a coisa, né? Então, quando você compra uma propriedade, você compra o passivo ambiental daquela propriedade. Então, é muito importante que os proprietários estejam atentos aos seus terrenos, porque, eventualmente, eles podem ser compelidos a ter que reparar algum dano ambiental em sua propriedade, por conta disso, mesmo que não tenha sido ele o causador daquele dano. Tá? Então, isso é só para a gente reforçar ainda mais essa responsabilidade do proprietário com relação a esses fogos. Agora, entrando especificamente no Sistema Municipal de Prevenção e Combate a Incêndio. Clica no link em cima da resolução conjunta SEMA, Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Governo. Tem que colocar em modo apresentação para sair. Esse é o edital, né? Mas eu queria a resolução também. Eu vou mostrar o edital para vocês, gente, mas eu só vou abrir primeiro a resolução. Essa é a resolução conjunta que eu falei com vocês, que a gente publicou em 5 de junho de 2018. Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, Secretaria de Governo. A gente instituiu o Sistema Municipal de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais no município de Brumadinho. Desce mais um pouquinho, por favor. Vejam vocês no artigo 2º, né, para responder aí algumas perguntas que fizeram com relação à mineração. Integram o Sistema Municipal de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais os seguintes órgãos e entidades locais como executores do Plano de Prevenção e Combate a Incêndios. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Governo, através da Defesa Civil, pessoas jurídicas de direito privado, quer dizer, as mineradoras se enquadram aí, com ou sem fins lucrativos, ou seja, associações que não têm fins lucrativos ou empresas com fins lucrativos que possuem brigadas de incêndio com atuação no município de Brumadinho. Né? Então, a nossa ideia, através disso, é poder articular essas brigadas de incêndio que as empresas têm que ter em razão de outras normas, tá? Com o sistema municipal. Tá? Então, a gente também vai articular não só com as mineradoras, mas também com os condomínios. Tá? Nós também vem fazendo uma articulação conjunta com as brigadas de incêndio do condomínio Retiro do Chalé. A gente também está solicitando ao Recanto da Serra que fomente também a criação de uma brigada de incêndio, né, como contrapartida de algumas autuações que eles têm na Secretaria de Meio Ambiente. Então, a gente está, através desse sistema municipal, ele dá uma ferramenta jurídica para a gente poder atuar nesses processos administrativos do âmbito da Secretaria. Além disso, os integrantes do plano, todas as entidades que firmem convênio de parceria com a Secretaria de Meio Ambiente. Então, com isso, a gente abre a possibilidade de firmar parcerias com a Copasa, na questão dos caminhões-pipa, com o próprio Instituto Estadual de Florestas, para fazer uma articulação com a Brigada de Incêndio, que atua lá no Parque do Rola Moça, né, que é gerido por eles. Então, assim, na verdade, essa resolução ela abre essas possibilidades. Desce mais um pouquinho, por favor. Aí, no artigo 3º, 4º e 5º, a gente define as atribuições de cada órgão,
No artigo 3º, as atribuições da Secretaria de Meio Ambiente, né, que vai ser responsável por fazer a coordenação geral desse sistema municipal. Além disso, fazer as articulações necessárias com os outros atores que estão envolvidos em prevenção e combate a incêndio, mapear as áreas sensíveis para fazer aceiros, medidas preventivas, tá? Fazer ainda essas ações de fiscalização, aplicando as penalidades administrativas cabíveis. Tá? Vamos, na sequência, ao artigo 4º, só para que vocês tenham uma noção de quais são as responsabilidades de cada órgão. No 4º, a gente estabelece as obrigações da Secretaria de Obras, né, que é apoiar essa ação de prevenção e combate, mas, principalmente, fazer o suporte operacional em aceiros e sua manutenção em áreas consideradas sensíveis pelo diagnóstico municipal. Né? Então, a ideia é a Secretaria fazer esse diagnóstico das áreas sensíveis e acionar a Secretaria de Obras para fazer os aceiros nas áreas que são necessárias. Tá? E, além disso, em fazer a implantação e operação da coleta do lixo verde, que é o que eu falei para vocês um pouco antes, né? Para que o contribuinte ele tenha a quem acionar para fazer aquela coleta daquele lixo verde no seu lote. Tá? E a Secretaria de Obras vai colocar à disposição o caminhão para isso. Com relação à Defesa Civil, a Defesa Civil tem praticamente as mesmas atribuições que a Secretaria de Meio Ambiente, no sentido de colaborar na execução do plano, do sistema, mas também ampliar as ações de olho no fogo, nas áreas identificadas como sensíveis, fazer uma articulação com o Instituto Nacional de Meteorologia, para que a gente tenha dados meteorológicos atualizados, para saber quais são os períodos mais críticos. Tá? Então, a Defesa Civil também tem esse papel importante dentro do sistema. Né? E aí a gente também coloca como executores desse sistema o IEF, a Copasa e entidades de defesa civil sem fins lucrativos, tá? Que podem passar por convênios, termos de colaboração, ajustes, etc. Tá? Basicamente é esse o sistema. Tá, gente? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Agora eu quero passar para vocês também rapidamente o edital, tá? Que foi aprovado no CODEMA, para liberar recurso. Desce lá na cláusula do objeto, por favor. É um chamamento público, tá? Nos termos da Lei 13.019, de 2014, que é uma lei nova, e que todos os órgãos públicos estão se adaptando a essa lei, e eu acredito que nós conseguimos chegar num documento, numa formalidade disso, bem próxima daquilo que foi desejado por essa lei, tá? Porque realmente foi um rito administrativo demorado, complexo, e passou por várias instâncias. Nós já debatemos esse tema no CODEMA, no Conselho Municipal de Meio Ambiente, na comissão que foi formada pelo CODEMA para acompanhar esse programa, e aqui na Câmara Municipal agora, né, no âmbito do governo, em diversas instâncias também. Lá no artigo 2º, por favor, Érico, o objeto. É lá em cima, está lá em cima. Isso. Então, serão apoiados, né, com recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente, projetos que atendam aos seguintes critérios, limitado ao valor máximo de R$40 mil. Financiamento de projetos voltados a brigadas de incêndio voluntárias, vinculados à organização da sociedade civil proponente. Então, a linha A, com ajuda de custo, incluída a alimentação, de R$1.000 mensais para cada brigadista treinado conforme as normas técnicas da BNT, que será responsável por fazer a identificação de focos, acionar as outras brigadas do sistema municipal, viabilizar acesso às áreas, atuar nas ações de controle, prevenção e fiscalização
durante todo o período que estiver mobilizado e apresentar relatório mensal de atividades. B, na verdade, gente, antes de ir para B, a linha A é aquela linha que vai ser praticamente a integralidade do recurso que a gente está querendo que vocês liberem aqui, tá? Porque os demais vocês vão ver que são ações do próprio órgão. A linha B, cessão de uso de equipamentos de proteção individual e para uso no combate a incêndios, para uso exclusivo nas ações do projeto, adquiridos pela SEMA, Secretaria de Meio Ambiente, através da conversão de multas ambientais em ações de melhoria do meio ambiente. Então, é aquilo que eu vinha falando com vocês. A gente vem adquirindo equipamentos de proteção individual, equipamentos para fazer prevenção e combate a incêndio, o exemplo do drone, e aí a gente vai fazer uma cessão de uso de bem público, né, ou seja, vai emprestar para aquela associação que vai ser responsável por aquele equipamento, para ela fazer o uso dele nas suas ações, e depois, ao finalizar o projeto, ela devolve para o poder público, né, aqueles projetos que são perecíveis, né? Eles não vão ter condições de ser reutilizados, mas aqueles não perecíveis, eles podem ser reutilizados para outras ações da secretaria. Tá? Então, a ideia é basicamente essa. E a linha C são os custos indiretos necessários para a execução do projeto. Né? Então, o que é custo indireto? Às vezes, uma ligação de telefone, ligações telefônicas para fazer comunicação entre os brigadistas, enfim, são custos menores, mas que estão relacionados de forma indireta ao projeto de prevenção e combate a incêndio. E aí, no edital, a gente discrimina como que vai ser feito esse repasse, né? Desce mais um pouquinho, por favor. Né? Que o repasse ele vai ser feito para aqueles que tiverem suas propostas aprovadas, tá? Dentro dos parâmetros estabelecidos no edital. Né? Então, quer dizer, para esse ano, a gente já lançou o edital, já passou por esse processo seletivo, né? Como eu já falei para vocês. Infelizmente, somente uma entidade fez a apresentação de projeto, porque me parece que as outras entidades não estavam adequadas com relação aos requisitos do edital, mas acredito que elas vão melhorar isso para o ano que vem, porque já sabem que nós vamos fazer isso no ano que vem novamente, se vocês aprovarem, é claro. E então, essa entidade, que é a ONG Carcará, não sei se vocês conhecem, ela é uma entidade que atua já no município de forma voluntária, na prevenção e combate a incêndios, principalmente ali na região de Casa Branca, mas a partir desse recurso, eles vão se responsabilizar pela atuação e combate a incêndio na integralidade do município, tá? Mediante essa ação de fomento que o município está fazendo. Né? Então, quer dizer, para esse ano a gente já abriu esse edital, já avaliou esses projetos no âmbito do CODEM da Secretaria de Meio Ambiente, mas para o ano que vem seria nesses termos também. A gente abriria um novo edital, novo prazo para as entidades se habilitarem, e aí aquelas que tiverem interesse em receber esse recurso apresentam lá nas condições do edital. Tá? Essa despesa, ela entra, então, na dotação orçamentária da Secretaria de Meio Ambiente, com recurso oriundo do fundo, e a liberação do recurso, ela é mensal, e a entidade deverá apresentar uma prestação de contas e relatório de atividades do brigadistas a cada 30 dias, sendo que a liberação do recurso para o mês subsequente ficará condicionada à sua aprovação. Então, a gente formou uma comissão de acompanhamento desse projeto. Essa comissão que vai avaliar a prestação de contas vai submeter a aprovação e aí autoriza a liberação do recurso do mês subsequente, certo? Bom, gente, tem outras cláusulas. Eu trouxe a cópia do processo administrativo todo aqui, está à disposição de vocês, e eu também estou à disposição para qualquer dúvida, tá? Obrigada. Nós agradecemos, Beatriz. Mais algum vereador que questionar? Vereador Barrão? Só uma perguntinha rápida, para não... Quando esse edital já é para esse recurso. E ali fala que o valor máximo de R$40 mil. E também fala o valor solicitado do Fundo Municipal de Saúde não poderá ultrapassar o limite estabelecido no item 2, que é os 40 mil. E está buscando aqui hoje 120, não é isso? Pode ser mais de uma associação?
mais de uma entidade a ser contemplada com esse recurso? Desde que não ultrapasse os 40, sim, pode ser mais de uma entidade. A ideia dos 40 mais 80 é porque, justamente, a previsão orçamentária que foi feita, ela contemplou uma fonte que é uma fonte que não estava adequada do ponto de vista contábil. E a gente precisou fazer essa adequação. Com relação aos 80 mil do próximo exercício, foi incluído nesse projeto de lei por uma orientação do próprio setor de orçamento da Secretaria de Planejamento, porque, segundo eles, essa seria a forma adequada de se fazer, haja vista que o orçamento para 2019, me parece que já foi fechado dentro do âmbito do Executivo. Tá? Então, agora, eu não posso te afirmar se isso vai ser contemplado na proposta de lei orçamentária que virá até 30 de setembro, ou se virá num outro projeto de lei, certo? Ou se esse aqui já seria suficiente. Eu não tenho habilitação para te dar essa resposta. Não, tá? Entendo perfeitamente. Só o que me fica um pouco a interrogação é por quê? Se o máximo é 40, não poderá ultrapassar esse limite. Não pode mais de uma instituição receber mais de 40. Quer dizer, pode ser 3, mas o limite é 40. O porquê buscar 120, né? Se estabelece ali 40, e todo esse trâmite que eu disse que se passar para outra, ou tem que colocar no orçamento, e a outra é 40, se dentro do edital consta 40. Sim. Entendeu? Não, é porque, na verdade, esses 40, o recurso é 120. A gente está liberando 40, né, vocês que vão autorizar isso, para 2018. Mas sobrou um saldo para que a gente possa executar o mesmo programa em 2019. Então, quer dizer, aí para 2019 vai ser aberto um novo edital. Para esse edital é 40 mil, mas para o ano que vem será aberto um novo edital. Não, obrigado. Muito confuso, mas obrigado. Vereador Antônio. Bom, eu só quero colocar uma coisa com relação à questão do orçamento. Eu estou entendendo o que a Vânia está fazendo. Não se preveu lá os 80 mil. Uma vez onde eu passo uma lei específica de crédito adicional suplementar, eu vou passar com um saldo financeiro na conta, na ficha 200. E, claro, consequentemente, no banco, na conta do Fundo Municipal de Meio Ambiente. O orçamento é a peça que, normalmente, ele vem com X% a ser remanejado no seu bojo total. Então, aqui ela só está enxugando o valor que, com certeza, não está previsto no orçamento de 2019 e que, no remanejamento orçamentário já previsto por essa lei, eles vão inserir esses 80 mil novamente na ficha. Isso é questão técnica, entendeu? Essa é a questão técnica, porque eles não previram esse valor aqui no orçamento que está vindo para a Câmara. Eles estão fazendo uma lei específica que vai passar financeiramente e numa ficha orçamentária que vai ser remanejado nos 10%, 15%, que normalmente essa casa dá no orçamento global, entendeu? Não, concordo plenamente. Não, entendeu, Max? Eu só estou querendo explicar. Não entendi. Essa foi a julgada. Só que ela mesma disse, com toda humildade, que ela também não entende de orçamento. Então, o mínimo que tinha que vir aqui é uma explicação plausível onde iria encaixar esses 80. Se é no orçamento, isso é o mínimo. E mandaria aqui alguém que pudesse ou entendesse de orçamento para dar uma explicação, isso é o mínimo. Agora, a gente também vota algo que você diz, vai vir no orçamento, e aí? Né, coisa técnica, nessas técnicas mesmo, muitas vezes, muitos que não entendem, que é passado sempre em vão, e vai dinheiro, e vai dinheiro, e vai dinheiro, e o município está do jeito que está, infelizmente. Então, eu digo assim, pelo orçamento, entendo plenamente o que você disse, dificuldade de entendimento aqui é muita, porque poderia vir aqui sim, 40 mil execução esse ano, 80, nós vamos colocar no orçamento para 2019, simplesmente isso. Deixa eu só fazer abrir uma aspa aí, vereador. A gente está aqui em discussão. Se o vereador não estiver com condições para votar, é plausível pedir vistas e a gente retorna ele em 48 horas para as devidas
explicações pertinentes. Então, assim, nós estamos numa discussão, não tem nada votando até o momento, não tem nada imposto. Ela veio na parte técnica explicar. E, assim, Alessandra, eu entendo que... Não, falando assim, cabe aos vereadores das comissões, né, se realmente não tiver, pedir vistas do projeto. E também, a questão é de diálogo mesmo. Se existe uma dúvida, se tem alguma questão que não está ainda, né, clara, que a casa também, né, procure trazer o representante para sanar. Alessandra, eu entendo, já limitou 40 mil, não pode gastar 40 mil. Vai entrar no saldo a pagar no ano que vem, para garantir esse recurso para o ano que vem. Então, estou tranquilo, já existe... O edital já limitou os 40 mil, né? Então, e tem mais uma questão que eu queria só que os vereadores se sensibilizassem, que a gente tem muita urgência na aprovação desse recurso. Na verdade, é um projeto que a gente gostaria que ele já tivesse sido iniciado em agosto, tá? Uma ação que a gente queria que tivesse sido iniciada em agosto, mas em razão desses percalços que encontramos, nós não conseguimos, tivemos que submeter aqui um projeto de lei aqui na casa. Então, eu gostaria muito de pedir que vocês se sensibilizem com a urgência desse projeto, para que a gente possa deliberar o mais rápido possível. Bom, eu só quero colocar o seguinte, que eu fico muito tranquilo quanto a esses recursos, porque recurso do Fundo Municipal de Meio Ambiente, a Bia aqui, que me corrija se eu estiver errado, eu sou membro dessa casa no Conselho, é amplamente discutido no CODEMA, né, e a gente toma as decisões colegiadas por a sua maioria absoluta, e o gasto, como se gastar esses recursos do fundo, entendeu? Ele vem sempre calçado de editais e de autorização expressa do Conselho. Então, eu fico muito tranquilo votar favoravelmente a um recurso de 120, que eu estou entendendo o que eles estão fazendo. Então, eu só estou querendo dar a minha justificativa, porque, inclusive, também vou defender aqui a necessidade de se votar nessa reunião, porque a Silene, que está aqui, que me corrija, já se atrasou um pouco lá no edital, nós fizemos algumas reuniões na secretaria, então eu acho que nós não podemos perder tempo, que nós temos que, sim, que dar andamento às ações. E uma coisa que vai beneficiar a todos. Mais algum vereador? Encerra a discussão. Questiona o relator se tem condições de emitir o parecer em relação ao projeto de lei 65 de 2018. Favorável. Em votação, o parecer do relator. Vereador Bruno Fernandes. A favor. Vereador Emerson Rodrigues. Favorável. Vereador Beto da Quadra. A favor. Vereador Antônio Sérgio. Favor. Aprovado o parecer do relator por unanimidade. Encerradas as deliberações das matérias constantes do edital de convocação no 16 de 2018 e nada mais havendo a tratar, encerra a presente reunião agradecendo a todos pela presença e vamos, na sequência, passar para a sexta reunião extraordinária. Sexta reunião extraordinária da Câmara Municipal de Brumadinho, exercício 2018. Ordem do dia 20 de 9 de 2018. Pelo relógio do plenário, são 11h06. Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, em nome do povo do município de Brumadinho, declaro abertos os trabalhos da sexta reunião extraordinária de 2018, realizada no segundo período da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Brumadinho, legislatura 2017-2020. Primeiramente, comunico que a ata dessa reunião, bem como da anterior, serão enviados por e-mail a todos os vereadores e poderão ser apresentadas ressalvas sobre as mesmas na próxima reunião. Destina-se a presente reunião especificamente a apreciação dos projetos número 64 e 65 de 2018, ambos de autoria do Poder Executivo, os dois dispontos sobre abertura de crédito adicional, o primeiro especial e o segundo suplementar. Solicito ao secretário da mesa que proceda a chamar os senhores vereadores para verificação de quórum. Presença dos senhores vereadores na sexta reunião extraordinária realizada no segundo período da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Brumadinho, legislatura 2017 a 2020, aos 20 dias do mês de setembro de 2018,
às 11h06 no plenário da Câmara. Alessandra Cristina de Oliveira. Presente. Ideraldo Rogério Santana. Presente. Antônio Sérgio Vieira, presente. Bruno Fernandes. Presente. Caio César de Assis Braga. Presente. Flávio Miranda Carvalho. Presente. Enerson Rodrigues de Faria. Presente. Ivan Antônio Ferreira Egg. Presente. Maximiliano Franklin Maciel Figueiredo. Presente. Renata Marília Parreiras e Soares. Ausente. Roberto César de Oliveira Azevedo. Presente. Valcir Carlos Martins. Presente. Vanderlei Rosa de Castro. Presente. Registrada a presença de 12 vereadores, há, portanto, o número regimental. Passaremos agora a deliberação sobre os projetos objeto da reunião, lembrando que, assim como combinado na reunião de comissões, os pareceres sobre os 2 projetos foram apenas verbais, tendo em vista o pouco decurso de tempo entre uma reunião e outra. Em discussão em turno único, o projeto de lei número 65 de 2018, que autoriza a abertura de crédito adicional especial, o qual recebeu o parecer favorável das comissões pertinentes de Constituição e de fiscalização na forma original. É 64, porque ele trocou aqui. Vamos voltar aqui. Em discussão em turno único, o projeto de lei número 64, 2018, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, o qual recebeu o parecer favorável das comissões pertinentes de Constituição e fiscalização, com emenda sendo apenas uma emenda de redação proposta pelo Executivo autor, por ter ocorrido o erro de digitação constando no item 200 do artigo 180.000, quando o correto seria 120.000. Encerra a discussão. Em votação em turno único, o projeto com a emenda. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei número 64 de 2018, em turno único, por unanimidade, com emenda. Em discussão em turno único, o projeto de lei número 65 de 2018. Você pôs na ordem trocada. Oi? Não, mas qual que é com emenda? Então, mas eu li o 65, voltei lendo o 65, agora eu estou lendo o 64. Porque você colocou na ordem contrária aqui, na ordem. 64. 64? É porque o papel está... Fecha o jogo, gente. Vamos voltar, então. O 65 é o que tem a emenda. Né? É melhor ler de novo, né? É a ordem do dia, né? O 65 que tem... Pedido requerimento, pode voltar. Então, vou voltar tudo novamente de novo. Em discussão, em turno único, o projeto de lei número 64 de 2018, que autoriza a abertura do crédito adicional especial, o qual recebeu o parecer favorável das comissões pertinentes de Constituição e de fiscalização na forma original. Encerra a discussão. Em votação, em turno único, o projeto na forma original. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei número 64 de 2018, em turno único, por unanimidade, na forma original. Em discussão, em turno único, o projeto de lei número 65 de 2018, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, o qual recebeu o parecer favorável das comissões pertinentes de Constituição e Fiscalização, com emenda, sendo apenas uma emenda de redação, proposta pelo Executivo autor, por ter ocorrido um erro de digitação, constando no item 200 o artigo 180.000, quando o correto seria 120.000. Encerra a discussão. Em votação em turno único, o projeto com a emenda. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei número 65 de 2018, em turno único, por unanimidade, com emenda. Encerrada a deliberação sobre os projetos constantes da pauta, solicito ao secretário da mesa que proceda a chamada final dos senhores vereadores. Presidente. Vem na palavra, calma. A chamada...
Alessandra Cristina de Oliveira. Presente. Deraldo Rogério Santana. Presente. Antônio Sérgio Vieira, presente. Bruno Fernandes. Presente. Caio César de Assis Braga. Presente. Flávio Miranda Carvalho. Presente. Enerson Rodrigues de Faria. Presente. Ivan Antônio Ferreira Egg. Presente. Maximiliano Franco Maciel Figueiredo. Presente. Renata Marília Parreiras, ausente. Roberto César de Azevedo. Não, Roberto César de Oliveira Azevedo. Presente. Valcir Carlos Martins. Presente. Vanderlei Rosa de Castro. Presente. Registrada a presença de 12 vereadores e um ausente, deixo a palavra ali aos vereadores que quiserem fazer uso da mesa pela ordem. Vereador Marcos Barrão. Os meus questionamentos, Bia, é uma questão assim de buscar esclarecimento mesmo, e fui favorável até porque você disse que é em caráter de urgência. Eu acho que brigadista, nós, Brumadinho, tem que ter mesmo, prevenção mesmo, né, dos incêndios, e vou buscar acompanhar mesmo, além do edital, todo o trabalho, porque é uma forma, e fui muito até de confiança na sua palavra para votar favorável a esse projeto aqui hoje. Aí, obrigado pela presença. Vereador Flávio Miranda. Beatriz, te parabenizo pelas explicações aqui hoje, dadas aqui ao plenário, que todas as secretarias mandem representantes aqui para explicar esses projetos, porque é muito importante para nós vereadores, e entendi que a gente está aprovando aqui hoje é muito importante para o nosso município, e que também que a senhora, junto com nós vereadores, com as pessoas que representam as instituições de meio ambiente, as brigadas, bombeiros civis, as defesas civil, junto com nossa amiga Gislene, que a gente tenha mais essas parcerias, que a gente encontramos mais, porque o nosso município precisa muito, é muito importante essas pessoas, e eu te falo que as nossas brigadas, os nossos brigadistas, precisam não só do apoio do município, como a senhora mesmo deixou, que as empresas também tenham pessoas que se importam também com esses salvadores aí do nosso meio ambiente. Muito obrigado pelos esclarecimentos, e que isso sirva de exemplo para os outros secretários também fazer essas apresentações para a gente aqui, quando a gente tiver dúvida dentro desses projetos apresentados. Vereador Valci. Bom dia a todos. Estendo cumprimento aos nobres vereadores e a você, Bia. Quero parabenizar, né, agora em público, pelo seu trabalho, parabenizo você sempre, por onde eu passo. E esse trabalho que você está à frente da secretaria lá, apoiando o nosso secretário de Meio Ambiente, e agora com os brigadistas, vai poder trazer segurança, principalmente para nós que moramos e vivemos no interior, porque o ano passado a região minha queimou aproximadamente 1.000 hectares de um incêndio criminoso. O pessoal da Defesa Civil teve lá, né, Gislene? Mas quando chegou, o foco estava muito avançado, não tinha como combatê-lo, fizeram o que puderam para evitar, entre outras propriedades. Foi um dano incalculável para a natureza. Nem vou dizer para os proprietários, não, para os proprietários trabalham com dificuldade, mas recuperam aos poucos. Agora a natureza perdeu muita coisa, né? Questão de fauna, flora, muita coisa, muitos animais que morreram, e talvez, se a gente já tivesse esse trabalho que você está plantando hoje, acontecendo no nosso município, talvez teríamos evitado, né, isso que aconteceu. E parabenizar porque os brigadistas, o pessoal da Defesa Civil, o pessoal do Corpo Bombeiro Civil, do Corpo Bombeiro Civil, eles precisam desse respaldo nosso, enquanto legisladores, enquanto lá do Executivo, que você faz parte, porque eles vêm fazendo um trabalho voluntário há anos, né, e sem nenhum reconhecimento público disso. E agora você tomou frente, junto ao nosso secretário Daniel Hilário, que eu estendo os cumprimentos a ele, leve meus cumprimentos a ele, para que possam estar olhando com mais carinho para essas pessoas. E esses brigadistas também, que você mencionou,
do Carcará. Outra equipe também que tem que estender os parabéns, os Carcará Casa Branca. E temos também os brigadistas lá do Retiro Chalé, que sempre evitam, e o ano passado eles tentaram fazer um aceiro, que você comentou sobre o aceiro, na nascente que fornece água para Suzano e região. Infelizmente não conseguiram, e houve vários focos de incêndio, igual você participou de reunião comigo lá na Associação de Suzana, e sempre discutimos isso, né, da prevenção. Você está de parabéns, o Daniel está de parabéns, o Executivo tomando essa atitude está de parabéns, e tem, enquanto vereador Valci, um apoiador, enquanto morador de Brumadinho, um defensor. Obrigado. Vereador Marcos Barrão. Só perguntar coisa mínima. Porque quando se vê um projeto e a gente se lê e observa, vem a palavra voluntário. Na verdade, quando a gente se diz voluntário, é quando a gente faz algo sem ter benefício, principalmente financeiro. Esses que atuaram nos outros, esse ano, ano passado, eles recebiam por essas entidades, ou esses foram voluntários, ou a partir de agora que vão entrar com esse edital, para eles receber. Aí não vão ser voluntários mais, que vai receber das instituições. Bom, justamente aquela diferença que eu tinha colocado da remuneração para ajuda de custo. Na verdade, eles continuam voluntários, contudo, com uma ajuda de custo. Né? Então, tanto que na redação é incluída a alimentação. Então, é ajuda de custo para deslocamento, para adquirir a roupa, para alimentação. Né? Então, na verdade, ela não entra como remuneração, entra como ajuda de custo. Então, por exemplo, quando a gente atua como conselheiro em algum órgão em outro estado, por exemplo, eu que já atuei como conselheira no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, quando eu tinha que me deslocar para Brasília, eu recebia do órgão federal uma ajuda de custo para custear o meu deslocamento, minha alimentação, minha estadia. Então, entra como ajuda de custo. E eu continuava voluntária, eu continuava uma conselheira voluntária, mas eu recebia uma ajuda de custo para fazer o deslocamento nos dias de reunião. Então, basicamente, entra como ajuda de custo. Eles permanecem voluntários. Eu acredito que esses brigadistas atuavam voluntário. Antes não recebiam nenhum recurso dessas entidades. Era algo realmente por uma motivação pessoal na questão do incêndio. Tá? Então, agora, a partir de agora, né, vocês aprovaram, eles receberão uma ajuda de custo para isso. Tá? E eu quero aproveitar a oportunidade, já que a palavra foi devolvida a mim, para agradecer aos vereadores pela votação em unanimidade. Vocês tenham certeza que nós, na Secretaria de Meio Ambiente, nós vamos tentar fazer o melhor possível. Tá? E naquilo que a gente errar, a gente vai tentar corrigir. Tá? E a gente conta com o apoio de vocês para isso, inclusive para apontar os erros. Tá? Eu quero agradecer à Câmara, em nome do prefeito de Brumadinho, em nome do Daniel, secretário de Meio Ambiente. Todos dentro do Executivo estão empenhados na execução desse projeto. Tá? Então, eu acredito que isso vai colocar Brumadinho mais bem preparado para esses danos ambientais que a gente pode perceber aí a partir do período de estiagem. Tá? Muito obrigada e bom dia para todos. Bia, eu gostaria também de agradecer você, né? Também na pessoa da Azul, que é coordenador de Defesa Civil, porque eu acho que um trabalho para ele chegar com êxito, ele é uma equipe, né? Aos próprios voluntários que se prontificaram a trabalhar esse período sem custo nenhum, sem ganhar nada. E, assim, a gente entende que todo o início é mais complicado, as coisas vão encaixando, e quando vê que está funcionando, começa a despertar o interesse em o poder público apoiar essas atitudes. A gente sabe que esse valor não é questão que vai, né, sustentar eles, é uma ajuda de custo mesmo, mas é melhor do que a pessoa trabalhar sem nenhuma ajuda de custo. Eles apoiam lá nas festas no Brumado, a gente dá o lanche para eles, mas isso ainda é muito pouco, porque todo profissional, eles têm cursos de investimentos, né? Então, assim, a gente tem que começar a valorizar a prevenção, porque eu entendo que a prevenção ainda é o melhor caminho para a gente evitar outros danos. E em relação
a votação, a marcar a reunião, isso é uma obrigação dessa casa. Tudo que for interesse público, que a gente entender que 10 dias, 8 dias, vai fazer a diferença no final, tanto para a população quanto para os profissionais que estão envolvidos, cabe a essa casa, sim, nós ganhamos para isso e temos que agilizar. As pessoas falam assim, mas poderia votar quinta-feira que vem? Não, são 10 dias. Então, assim, é muita coisa que acontece em 10 dias. Então, assim, se a gente conseguir antecipar as coisas e a gente, né, garantir que os direitos vão ser mantidos e também que a gente vai contribuir, essa casa tem esse dever para isso. Então, não preciso de agradecer, leva um abraço aí ao secretário, a todos, e nós da Câmara estamos à disposição. Queria chamar a Gislene, a coordenadora, que ela pediu para dar uma fala, por favor. Bom dia a todos, os vereadores, os funcionários. Eu quero mesmo agradecer a compreensão de vocês, porque é uma novidade, né? Vocês estão conhecendo o projeto e já estão aprovando para uma finalidade. Enfim, eu não vou repetir tudo que foi dito aqui, ratifico e parabenizo os brigadistas e os bombeiros civis, porque até hoje foram voluntários, e há 1 ano e meio a gente vem batalhando, né? A Defesa Civil trouxe a escola dos bombeiros para Brumadinho, formamos 40 bombeiros, dentre eles brigadistas, e eles têm feito um trabalho gratificante mesmo para o município. E agora, nesse momento, eu acabei de receber uma ligação do Emerson, lá do Inhotim, porque nós estamos numa outra batalha, tentando trazer os bombeiros militares para Brumadinho. É um posto avançado, com 6 militares diários, e nós estamos tendo um problema com a contrapartida, que é o alojamento deles. Então, a gente partiu para o Inhotim para tentar fazer essa parceria. E o jurídico deles, agora pela manhã, eu recebi agora o telefonema, vocês vão saber em primeira mão, aprovou, para que este posto avançado dos bombeiros militares seja instalado em Brumadinho. Muito obrigada a todos vocês. Ótimo dia. Nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos da presente reunião, agradecendo todos pela presença, os nossos internautas que alcançaram quase 300 pessoas. E, então, assim, mesmo sendo um horário que não é muito atípico, aí a gente vê que tem pessoas que são fiéis, nos acompanham o dia todo. Isso é muito importante. Até quinta-feira, na próxima reunião, às 19 horas. Marcos quer falar mais um pouco, Alessandro.